Então, boa noite a todos. Nosso penúltimo Momento Abrate de 2024, quarta-feira, e a gente recebeu alguns questionamentos em relação à medição do vento, medição da velocidade do vento, como que era feito na pista, considerando as novas medidas de corridas que foram inseridas na regra. Quando a gente olha o que diz a regra, que é a regra técnica RT 17.8, falando dos anemômetros, que são os equipamentos utilizados por nós no atletismo para medição da velocidade do vento, coloca que eles têm que ser fabricados, calibrados de acordo com padrões internacionais, que eles têm que ser precisos e quem verifica é uma organização credenciada como uma autoridade nacional de medição, para nós aqui é o Inmetro no Brasil. E a 17.9 traz que existem, né, os anemômetros não mecânicos, que esses sim devem ser utilizados nas principais competições, de acordo com as definições do parágrafo 1, 2, com as várias letrinhas, mas entendendo que são as principais competições mundiais, e que para homologação de um recorde mundial tem que ser um anemômetro não mecânico, né? E que um anemômetro mecânico deve ter sim uma proteção adequada para reduzir o impacto, né, daquele vento cruzado. Então, ele normalmente tem um tubo, então ele tem que ter alguma proteção, né, quando é feito nesse caso dos tubos, de um comprimento de ambos os lados do dispositivo de medição, deve ser de pelo menos 2 vezes o diâmetro do tubo. Quando a gente olha, esse aqui era o padrão que a gente estava mais acostumado a visualizar, né? A gente também tem esse pequenininho, que é no formato de um tubo, e que tem que ser pelo menos o dobro do diâmetro, né, o tamanho desse tubo, mas a gente vê outros modelos, né, como esse aqui, que também é bastante comum. Hoje a gente tem visto muito nas nossas competições esse outro modelinho da Gil, e esse outro da Gil, que é mais ultrassônico, que também é bastante utilizado em algumas competições. A RT 17.10 coloca a seguinte expressão, e que durante o estudo da marcha atlética, algumas pessoas questionaram para nós, né, o que um árbitro geral de marcha atlética tem a ver com anemômetro, se a gente usa o anemômetro lá ou não. Aqui é somente uma tradução, né, porque é o árbitro geral de provas de corrida, e a gente chamava, né, de árbitro de pista, ou árbitro geral de fora do estádio, lembram disso? E a World Athletics mudou essa nomenclatura. Chama árbitro geral de provas de corrida ou árbitro geral de marcha atlética, seja dentro ou fora de um estádio. E claro que aqui nesse caso, como recebe uma nomenclatura só e na tradução está assim também no inglês, né, a gente está falando do árbitro geral de provas de corrida, onde se usa o anemômetro, porque nem toda corrida usa seu anemômetro, né? Então, quando tem uma prova com anemômetro, é esse árbitro geral que tem que garantir, né, que esse anemômetro esteja colocado corretamente. Então, o que que a regra traz para nós? De que tem que estar ao lado da reta adjacente à raia 1, não mais de 2 metros da pista. Vejam que em corridas de 50 e 60 metros, isso não tinha antes na regra e foi inserido, né, as corridas de 50 e 60, vai estar a 30 metros da linha de chegada, ou, como a gente já estava acostumado, a 50 metros da linha de chegada para as corridas de 100 rasos, 100 com barreiras, 110 com barreiras ou 200 metros. E posicionado a 1,22 do chão, que é mais ou menos quando a gente fica pensando, ai meu Deus, mas é muito número. Não, a gente já está acostumado a saber o tamanho da raia, que é 1,22, então imagine que é esse mesmo tamanho do chão até a linha onde ocorre a medição. Então, traduzindo em miúdos, né, se eu olhar para esse anemômetro aqui, do chão até essa linha onde é feita a medição, tem que estar a 1,22, no máximo 2 metros, né, considerando essa borda interna da linha branca ou da borda interna da raia 1, para dentro não mais que 2 metros, pode ser mais próximo, né, mas não mais que 2. E quando a gente olha, eu fiz uma extensão da nossa linha de chegada,
né, que é de 5 centímetros, claro que aqui a proporção está bem desproporcional, mas só para deixar claro, né, de que desses 5 centímetros, o que, que a regra diz, quando é a chegada do atleta é na borda mais próxima da linha de largada, certo? Então, é nessa linha aqui que a gente vai pôr o zero, puxar 50 metros para pôr quando é 200 metros, 100 ou 110, ou puxar dessa linha para cá 30 metros quando a gente estiver falando de 50 ou 60 metros. E aí, RT 17.11 traz que esse anemômetro ele pode ser iniciado e parado automaticamente, por exemplo, com o tiro, ou remotamente, quando a gente está falando, por exemplo, né, da entrada da reta final, quando a gente está falando dos 200 metros, e a gente está falando de 200 metros numa pista oval de 400 metros. E essas informações, elas podem ser transmitidas diretamente ao computador da competição, ou quando não tem essa conexão, a gente usa ainda aquele boletim do anemometrista, né, se faz toda a anotação e encaminha para ser lançado, porque nós estamos falando aqui das provas de pista. Os períodos para os quais a velocidade do vento deve ser medida a partir do flash ou da fumaça da arma de partida são os seguintes: quando que a gente vai acionar ou quando que o anemômetro tem que estar programado para ser acionado, né? Então, seria nas provas de 50 rasos ou 50 com barreiras, 60 rasos ou 60 com barreiras, após o tiro, após o flash ou fumaça dessa arma de partida, e vai acionado em 5 segundos. Nas provas de 100 e de 200, em 10 segundos, vai ficar, digamos assim, deixa eu só corrigir a minha fala. 50 metros ou 60 metros vai medir a velocidade do vento por 5 segundos, né, depois desse tiro. Nas provas de 100 e 200, vai medir a velocidade do vento em metros por segundo durante 10 segundos. Então, lembre que provas rasas de 100 e 200 é 10 segundos. Provas com barreiras 100 e 110 com barreiras durante 13 segundos. E aí a gente vai fazer a leitura do que o anemômetro nos traz de acordo com o RT 17.13, que diz que tem que ser lido em metros por segundo, porém arredondado para um decímetro superior, a menos claro que o segundo decimal seja zero no sentido positivo, ou seja, de uma leitura de mais 2,03 metros por segundo, a gente vai fazer mais 2,1. E quando a leitura é negativa, eu só desconsidero a segunda casa decimal e vai ficar do mesmo jeitinho que a gente fez a leitura. Lembrando que alguns anemômetros eles já produzem as leituras digitais expressas no decímetro por segundo. E para esses anemômetros, eles precisam estar regulados de acordo com essa regrinha, né? Traduzindo em miúdos, quando eu tenho vento positivo, que é aquele vento a favor que vai nas costas do atleta, então se eu tenho mais 2,03, eu vou verificar se essa segunda casa decimal é zero, eu só descarto e mantenho o que está aqui na primeira casa decimal. Se for diferente de zero, eu sempre vou acrescentar um numeral para esta casa aqui. Então, nesse caso, seria mais 2,1 metros por segundo. A gente já vai verificar como que fica quando eu tenho um 9 aqui, né? Se eu tenho um 9 aqui, eu também vou colocar um a mais para cá, né? Então, aí a gente vai estar fazendo todas essas continhas quando eu tenho 9 e 9. E quando ele é negativo, se esse segundo decimal aqui, ó, ele é 0, 1, 2 ou qualquer numeral, eu só jogo fora essa segunda casa e faço a leitura exatamente como está aqui. Então, é menos 2,0, lembrando que é sempre metros por segundo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de, por exemplo, mais 2,03. Dois, Isso não é zero, eu ponho um para cá, fica mais 2,1. 3 não é zero, então eu jogo mais um para cá e fica mais 1,2 metros por é, segundo.
O 9 eu vou jogar para cá mais um pontinho e fica Isso. mais 0,3. E o que que eu tenho quando eu tenho 99? Eu vou pegar esse 9 que não é zero, né? Tudo que é diferente de zero, eu vou aumentar um número para cá. Aumenta. 9 mais um é 10, então isso aqui vai ficar um zero e eu vou jogar um para outra casa. Então, eu vou ter mais 1,0 metros por segundo. E no caso do vento negativo, que está contra o peito do atleta, né? Está contrário à direção em que o atleta está se deslocando na pista. Então, eu só jogo fora a segunda casa e vou fazer a leitura exatamente como eu visualizo no anemômetro. Então, é menos 2,0, menos 1,1, menos 0,2, menos 0,9 metros por segundo. Então, hoje foi só para trazer, né, uma explanação em relação às duas novas medidas de pista que foram inseridas na, na regra, que é o 50 e o 60, que a gente vai posicionar o anemômetro a 30 metros da linha de chegada, e é importante a gente lembrar que a gente está falando dos 200 metros, posicionando a 50 metros da linha de chegada, na pista oval de 400 metros, e não na pista curta, que é de 200 metros, que não haveria, né, razão da gente estar fazendo, porque uma hora o vento está a favor, uma hora o vento estaria contra. Então, fechamos aqui só trazendo o lembrete de que dia 18 do 12, a não ser na próxima quarta-feira, na outra quarta-feira, em primeira convocação, teremos a nossa Assembleia Geral Extraordinária para decisão das taxas do próximo ano. E a gente precisa, né, do maior número de associados possível para que seja uma forma mais democrática nessa decisão, como a gente tem feito ao longo de todos esses anos. E 19h30, independentemente do número de pessoas que estejam presentes, a gente segue com a pauta para as decisões para o próximo ano, horário de Brasília. E semana que vem a gente vai tocar no tema dos calçados, é porque houve a mudança depois das Olimpíadas, então aqueles calçados que tinham uma aprovação para algumas provas dentro da pista deixam de ter, né? E aí a gente vai trazer essas informações junto com o Miltinho aqui, que sempre está conosco nas câmeras de chamada, nos campeonatos brasileiros e nos estaduais aí de São Paulo. Certinho, Miltinho? Certinho, Cláudia. Cláudia, deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Claro. Na regra não menciona os 80 metros. A gente normalmente tem os escolares com 80 metros. Se a gente for usar o anemômetro, onde a gente coloca ele? 40. Tá. Dos 80, Se não dos tiver, 80 ó, metros rasos. a regra da World Athletics, ela traz essas medições. Hum, Essas regulamentações, elas precisam ser verificadas No se escolar. existem nas regulamentações dos escolares. Se não tem, a gente acaba sempre utilizando no dos 50. 50. Mas, se tiver na regulamentação dos escolares, é melhor utilizar o que esse grupo, essa entidade Regulamentação. traz. Tá bom. Tá bom? Mas é uma boa pergunta. Vamos buscar, Miltinho. É uma Tá bom. Obrigado. informação importante. Tá Tá bom? bom, obrigado. Gente, um grande beijo. Boa semana para todos. Até Boa quarta-feira. semana, até quarta. Tchau, Tchau, muito tchau. obrigado. Tchau, Se tchau, boa noite. cuidem. Vocês também. Tchau, tchau. Todos. Vou derrubar.